Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje, como vocês sabem, é Dia Mundial da Criança. E então eu decidi fazer um vídeo sobre como é que surgiu este dia. Vocês já sabem que eu gosto imenso de histórias e factos e de pesquisar acerca destas coisas todas. Vocês já sabem como é que eu funciono. E então decidi que enquanto eu vou fazendo a minha maquilhagem, para começar o dia de hoje, vou-vos contar então como é que surgiu o Dia Mundial da Criança. Para isso, nós vamos ter que retroceder até 1925. Em 1925, o mundo estava a passar por uma situação política muito frágil, devido às cicatrizes que a Primeira Guerra Mundial deixou nas pessoas. As crianças, pela situação de dependência, acabaram por ser fortemente afetadas por este flagelo, o que, no fundo, foi o que levou as pessoas a pensarem que tinham que pensar e refletir sobre o seu estado. Portanto, no dia 1 de junho de 1925, deu-se então em Genebra a primeira Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança. E esta foi a razão pela qual muitos países então decidiram o dia 1 de junho ia ser o dia em que iam celebrar o Dia Mundial da Criança. Claro que o Dia Mundial da Criança não é festejado em todos os países no mesmo dia. Lá está, a ONU definiu a dia 20 de novembro, mas existem países, como nós sabemos, como Portugal, que celebram o Dia da Criança no dia 1 de junho. E outros, como por exemplo o Brasil, celebram a dia 12 de outubro. No entanto, eu ainda fui ver um bocadinho mais da história, sem ser, porque nós sabemos da conferência em 1925, mas eu quis saber um pouco mais. E então, descobri que em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, as crianças viviam em condições muito difíceis. Lá está, condições mesmo horríveis. Não havia comida e a maioria da Europa estava em crise, como nós sabemos. Isto entre muitas outras coisas. Os pais estavam com vontade de voltar à vida normal, como a que tinham antes, e não se preocupavam muito com a educação dos filhos. Portanto, nós tínhamos muitas crianças que eram exploradas, não é? Que trabalhavam desde muito cedo com o intuito de ganharem dinheiro por causa das condições também que a guerra tinha deixado o país. Lá está, os pais não tinham dinheiro, nem para eles, nem para as criar, portanto tinham que as pôr a trabalhar desde jovens, além de que a maioria das crianças da Europa nem sabia nem ler nem escrever. A ONU foi criada após o final da Segunda Guerra Mundial para substituir a Sociedade das Nações, cujo objetivo era manter a paz no mundo. Pois esta organização, a ONU, foi aumentando o seu alcance e criou em 1946 a UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Porque o maior problema foi também derivado de que os governantes não estavam minimamente preocupados com as crianças, nem com as condições delas, nem com os direitos das crianças. Só anos mais tarde, portanto em 1950, é que a Federação Democrática das Mulheres sugeriu então à ONU uma criação de um dia que celebrasse as crianças em todo o mundo. E com este dia, então, pretende-se celebrar vários aspectos da vida das crianças, inclusive os seus direitos, como por exemplo, afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração de crianças e crescer num clima de paz e fraternidade universais. Apesar destes direitos terem sido celebrados em 1950 em Portugal, só em 1959 é que estes direitos foram então aplicados na lei portuguesa. No entanto, para a ONU, a questão não era se deveria ou não celebrar o Dia das Crianças, mas sim que cada país considerasse a discussão dos direitos fundamentais dos mais pequenos essencial e colocando assim também, no fundo, as crianças no centro das atenções e celebrando-as depois no futuro. Por isso, no dia 20 de novembro de 1959, foi proclamada a Declaração dos Direitos das Crianças pela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem como base e fundamento 10 princípios universais que preconizam os direitos e os princípios dos mais pequenos, entre os quais aqueles que eu referi anteriormente. Por este motivo é que em 20 de novembro se celebra então o Dia Universal das Crianças. E então por isso é que também no fundo houve países que decidiram que essa seria a data onde eles celebrariam então
os mais pequeninos. Contudo, as diversidades culturais e as datas comemorativas que já existiam nos vários países levaram a que o Dia das Crianças fosse adaptado à realidade de cada país, não é? E por isso é que se celebra em datas diferentes em todo o mundo. Por exemplo, no Brasil é celebrado a dia 12 de outubro, que é um feriado nacional que coincide com a celebração da Nossa Senhora da Aparecida no Brasil. A Noruega decidiu celebrar no dia 17 de maio, que também coincide com o dia da Noruega, onde as crianças também são o centro das atenções e participam em desfiles. Na Nova Zelândia, as crianças são conhecidas como Taonga. Se eu estiver a dizer mal, peço desculpa. E Taonga quer dizer, em Maori, tesouro. Portanto, eles chamam às crianças tesouro. E são celebrados no primeiro domingo de março, e então em cada ano há um tema diferente para celebrarem as crianças. No México, o Dia das Crianças é celebrado a dia 30 de abril e tem montes de festas e as aulas são substituídas automaticamente por jogos e comidas e danças e coisas assim. No Japão e na Coreia do Sul decidiram celebrar o Dia das Crianças a dia 5 de maio para então celebrarem o seu futuro. Entre muita festa, portanto, no Dia das Crianças, tanto no Japão como na Coreia, as crianças japonesas e coreanas envergam então depois os trajes nacionais e cumprem algumas das tradições e dos seus costumes antigos. Portanto, como vocês podem ver, em vários países há várias maneiras de celebrar as crianças, celebram-se em várias datas. E a razão foi esta. As crianças viviam em condições muito horríveis, não se prestava muita atenção à sua educação e tudo, e foi criada, no fundo, uma assembleia, uma fundação que se interessasse e que lutasse pelos direitos das crianças, porque as crianças, no fundo, não podiam lutar elas pelos seus próprios direitos, porque, no fundo, são pequeninas, não é? E é por isso que nós temos estas datas, e é por isso que no dia 1 de junho aqui em Portugal se festeja o Dia Mundial das Crianças, e a dia 20 de novembro, em todo o mundo, é o Dia Universal das Crianças. Espero que vocês tenham gostado de saber um bocadinho aqui da história do Dia Mundial das Crianças e o porquê que se festeja e como é que foi criado. Não se esqueçam de subscrever ao canal e ativar o sininho para este tipo de vídeos e muitos outros. Não se esqueçam de comentar em baixo e deixar um like aqui no vídeo e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!